Boa tarde, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui, é um privilégio, é muito legal poder ser útil a Deus e aos irmãos da igreja. Estamos aqui para começar mais uma aula, nossa aula de EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje, usando a nossa revista, como tem sido nas últimas semanas uns aos outros, hoje é a nossa última lição, a lição de número 17. Então eu peço que você me acompanhe junto com a revista, esteja com ela aí. E nós vamos estar conversando sobre a mutualidade da oração uns pelos outros. O tema da revista da lição 17 é orai uns pelos outros. E quando a gente fala em oração mútua ou oração uns pelos outros, a gente está nada mais nada menos falando sobre intercessão. E é esse o tema da lição de hoje. Vamos falar sobre oração, mas voltado com foco específico na intercessão, oração intercessória. Dentro disso, o versículo-chave aqui é de Tiago 5,16. E é justamente esse texto que eu vou estar usando aqui no início, o versículo-chave da revista. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E uma coisa interessante logo de cara nesse texto é que a Igreja Católica, ela embasa a confissão de pecados ao sacerdote, Você vai lá, conta para ele o seu pecado, ele fica dentro daquela estrutura de madeira, oculto, e você contando, ele te dá ali umas penitências, tal. Um dos textos que supostamente a Igreja Católica usa para reafirmar essa doutrina, esse modo de agir, o da confissão para um sacerdote, é justamente esse de Tiago 5,16. Porém, quando a gente vê, de cara, assim, não dá para sustentar essa questão, porque ele fala, confessem os seus pecados uns aos outros. Aqui a confissão é mútua, um irmão confessando para o outro, não necessariamente para um sacerdote. E não necessariamente que esse deverá sofrer uma penalidade. Não. A confissão pressupõe a confissão de pecados, pressupõe a questão de estar compartilhando o peso com o irmão, esse orando por você, você orando por eles. E aí no seguinte vem a oração, orem uns pelos outros. Então muitas vezes esse texto é negligenciado, os protestantes, os evangélicos combatem tanto esse negócio da confissão sacerdotal, de confessar para o padre, digamos assim, que acabam negligenciando por outro lado, ou seja, esquecem dessa coisa importante de estar confessando, de estar falando com um outro irmão maduro na fé, ou colocando diante dele algo que lhe traz peso, confessando um pecado, uma fraqueza, e juntos orando um pelo outro. Então, a gente já começa com esse pequeno grifo doutrinário, digamos assim, sobre Tiago 5,16. Aí a gente passa para o alvo da lição, que é entender o valor da intercessão na vida cristã e a necessidade de praticá-la. Não apenas entender, mas praticar. E dentro disso, o aluno deverá ser capaz de compreender que devemos fazer orações menos egoístas e mais altruístas, ou seja, quando eu deixo de orar por mim e oro pela necessidade de um irmão, gasto tempo orando pela necessidade de irmão, é de uma certa forma um altruísmo, é uma certa forma uma boa ação, digamos assim. Também nós deveremos sentir a necessidade de empatizar com as necessidades alheias. E a intercessão é uma forma de olhar menos para mim e olhar mais para o próximo. De até mesmo levar em consideração o mandato de amar mais o próximo como a mim mesmo. Eu oro por mim, ok, mas quando eu oro pelo próximo, eu estou deixando de olhar para mim e olhando para ele. Eu estou dedicando um tempo que teoricamente eu dedicaria para mim, orando pelas necessidades dele. Então devemos ter empatia. Orar e interceder pelo próximo é ter empatia pelo próximo. E nos levando a agir
no sentido de interceder diariamente pelos irmãos. Então, é isso que nós vamos estudar, é isso que deveremos saber, sentir e fazer. Nós vamos começar aqui na parte introdutória, página 77. Todos conhecemos o valor da oração. Isso aí é básico, é clássico, é uma das coisas principais da vida cristã. É a maneira de nos comunicarmos pessoalmente com Deus. Oramos não para que Deus descubra as nossas necessidades, visto que Ele já sabe as nossas necessidades. E aqui, eu vou fazer uma inserção aqui. Nós vamos ler o texto de Mateus 6, de 8 a 10, e depois eu vou citar uma frase aqui de C.S. Lewis. Mateus 6, de 8 a 10, nos fala o seguinte: não sejam como eles, versículo 8, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas pessoas podem perguntar assim, poxa, mas principalmente dentro do pensamento reformado, Deus já determinou ou predeterminou as coisas, Deus é o Senhor da história, Ele está conduzindo tudo, Ele sabe de tudo sobre a minha pessoa, sobre a minha necessidade, então para que eu vou orar, né? Tem essa questão que a revista fala aqui sobre a questão a oração é a maneira como nos comunicamos com Deus. Também a questão de que não é necessário orarmos, tipo assim, falando para Deus. Deus não sabe, né, o que está acontecendo no meu coração, então eu vou falar para Ele. Não, não é assim. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe desde o macro do universo, do cosmos, até o micro da nossa célula, lá na estrutura do nosso corpo. Então, para que eu vou orar, né? Eu vou aqui, a gente lê o texto de Mateus 6, de 8 a 10, versículo 8, o Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Olha que legal, né? Aí, dentro disso, a gente percebe que no verso 10, a nossa oração é pedir pela vontade de Deus. Ele sabe, isso não nos dá a licença para não orarmos, para não intercedermos pela gente ou pelo irmão, mas acima de tudo, pedimos a vontade dele, pois a vontade dele é a melhor, é a mais agradável e a mais plena. E aí, agora, eu vou lá para o texto de C.S. Lewis, sobre oração, que ele nos fala o seguinte: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Então você percebe que a frase de C.S. Lewis, de certa forma, ela se coaduna com o texto de Mateus. Deus não precisa da minha oração, sou eu que preciso orar para Deus. A oração não muda Deus, a oração me muda. Então a gente percebe aí a importância da oração. Voltando para a revista, página 77, quem ora reconhece que Deus governa o céu e a terra. É o verso 9 e 10 de Mateus 6. É na oração também que mantemos comunhão com Deus e nos envolvemos com seus propósitos para todos nós. E aqui é uma forma interessante de trabalhar, digamos assim, junto com Deus, a questão da oração. Seguindo o texto da revista, a oração, no entanto, tem vários aspectos. Ela pode ser feita em forma de confissão de pecados, né? De ações de graças, de súplicas e também de intercessão. Isto é, a oração em favor de outras pessoas. É o texto de Tiago 5,16, a mutualidade ali, após a confissão de pecados, a mutualidade de orar uns pelos outros. E é justamente esse último aspecto que estudaremos, é o que a revista está dizendo. E aqui ele volta a essa questão. É mais fácil orar por nós mesmos, no entanto devemos orar uns pelos outros, vistos que somos partes do mesmo corpo, de acordo com Romanos 12:5. Nenhum crente maduro se sentirá confortável em orar apenas em favor de suas próprias causas. E aqui ele cita um texto de
1 Samuel, eu vou até ler 1 Samuel 12, 23. Quando o povo de Israel, aqui o contexto, né, tinha pedido para Samuel constituir um rei sobre eles, tá bom? E Samuel fala ali, olha, vai ser duro, hein? Se prepare, porque ter rei não é fácil não. E no verso 23, o que o autor usa aqui, o texto, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinaria o caminho bom e direito. Ou seja, Samuel aqui está falando, olha, apesar de vocês quererem um rei, vocês não querendo a mim como alguém que esteja à frente de vocês preferem um rei, vocês estão negando ao Senhor. Mas tudo bem, nós vamos aí à caça de um rei, digamos assim, e eu vou continuar orando e ensinando a vocês. A gente vê ali como é que fala, a boa vontade de Samuel. A partir daqui, isso foi tudo só uma parte introdutória, tá bom? A partir daqui, a gente vai ver alguns aspectos importantes nessa questão da intercessão, desse exercício espiritual uns pelos outros, ou seja, de orarmos uns pelos outros. Você pode pensar que a oração intercessória é algo secundário, mas não é. Quando nós vemos que devemos amar o próximo como a nós mesmos, isso inclui orar por ele, orar pelas necessidades dele, orar pela vida dele, pela vida espiritual, orar pela vida financeira, orar pela necessidade de emprego, de mantimentos, e muitas vezes até mesmo se colocando como alguém, como resultado dessa oração. Então, a partir daqui nessa lição, nós vamos ver aí algumas características, alguns aspectos importantes a respeito da oração. Vamos virar para a página 78 e a partir daí a gente já vai começar com uma primeira pergunta. Por que devemos orar uns pelos outros? Pode parecer óbvio, mas de repente você pode ter dúvida. Então a lição está aqui para responder essa dúvida. Por que devemos orar pelos outros? Primeiro item. Oramos pelos demais irmãos por obediência à palavra de Deus. Aí ele vai citar Tiago 5,16. Se a gente não acha importante nos lembrarmos dos nossos irmãos em oração, se nós de repente vemos alguém pedindo oração e simplesmente fala, não é comigo isso, de alguma forma você está sendo desobediente à palavra de Deus. Vou ler de novo o pedacinho ali de Tiago 5,16, a parte B. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Então percebam que a oração faz parte de obedecer a palavra de Deus. É uma ordem bíblica tão explícita quanto a de orar por nós mesmos. E aqui ele cita o texto de Filipenses 4,6. A oração pelos outros, a intercessão é uma demonstração de amor ao próximo, de amor ao meu irmão, de amor ao ministério da igreja, quando você ora pelo ministério da igreja, de amor ao pastor, quando você ora pelo pastor, e assim por diante. Um segundo ponto é que, por que devemos orar uns pelos outros? No sentido de que intercedemos, porque o nosso modelo de vida cristã, Jesus nos deu o exemplo. Jesus, indiscutivelmente, é o nosso exemplo em tudo, tá bom? Inclusive na vida de oração. Jesus era um homem de extrema oração. Ele era um homem que orava. Ele ensinava, ele libertava os cativos, ele propagava o reino e orava muito. Sua vida era banhada por oração. E aqui na revista, início da página 78, nós vemos ali o texto de Lucas 22, 31, 32. Vamos ler, eu estou lendo aqui na NVT, a minha versão NAA aqui do Kindle deu um bug aqui. Nós vamos ler a NVT, Lucas 22, agora deu aqui um probleminha. Vamos de novo, Lucas 22, 31 a 32, a oração de Jesus por Pedro.
Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, olha só, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. É aquele momento em que está ali próximo à negação, né? Jesus prediz a negação de Pedro, ele afirma que Pedro trairia, mas ali Jesus está orando por Pedro, orando, suplicando em oração por você. Jesus ele ora por Pedro, depois, e também ele ora por todos os seus discípulos. E aí eu vou lá para João 17, 20. Está escrito o seguinte, João 17, 20. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus está orando pelos discípulos, ele está orando por aqueles que virão no futuro, né? Que virão no futuro como fruto da pregação apostólica. E dá para dizer que aqui Jesus também está orando por nós, aqui em pleno século XXI. Porque somos, através da história, frutos aí da pregação, da mensagem dos discípulos, da pregação apostólica. Jesus, a gente viu que ele orou por Pedro, orou por nós, e, por fim, Pedro nos diz que devemos seguir os passos de Jesus. Sigamos-no também no que diz respeito à intercessão. Jesus orava muito, devemos orar muito. Jesus intercedia, devemos interceder também. Jesus nos deu um exemplo, ele é o exemplo máximo, excelsior, extra supremo, mega grande do que devemos ser como homens, como pessoas, cidadãos e como principalmente filhos de Deus. E por fim, devemos orar uns pelos outros, porque esse exercício espiritual nos foi otorgado. Aqui fala da questão do sacerdócio real dos crentes, né? A gente viu ali em Tiago 5,16, logo no início, a questão de que a Igreja Católica usa isso para a questão da confissão para um sacerdote nomeado. Você não confessava os pecados uns para os outros, você ia e confessava para um sacerdote ordenado, ele te dava ali uma penitência, X orações, X Pai Nosso, X Ave Marias, X tempo ajoelhado no milho, e depois você estava perdoado. Mas a reforma resgata essa questão do sacerdote real, e aqui em Tiago 5,16 a gente vê um eco disso. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, olha só, nós vamos ler aqui 1 Pedro 2. 1 Pedro, se eu estou lendo aqui na NVT, 1 Pedro 2,9, que nos fala o seguinte: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos sacerdotes reais. Isso foi nos otorgado, foi nos dado por Deus. E aí a revista continua. Nessa função apresentamos os nossos irmãos diante de Deus. Eu não preciso pedir para que um sacerdote devidamente ordenado interceda por mim diante de Deus. Esse não é um ofício somente dos pastores, mas de todos os crentes. Você pode procurar o seu pastor para orar por você? Com certeza, pode. Mas ali na ausência dele, na impossibilidade disso, procure um irmão maduro na fé, procure um crente temente a Deus, alguém que seja digno de confiança, alguém que seja um crente maduro, e converse, peça para ele orar por você. Marido, e aqui peça para sua esposa orar por você. Já fez isso? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Mesmo muitas vezes em palavras simples, curtas, uma oração curta, mas é muito gostoso quando você está ali agoniado como homem e com dificuldades, problemas, e você pede, amor, ora por mim. É uma coisa legal, é uma experiência legal. As mulheres também, peçam para os seus maridos orarem por vocês. Aliás, foi essa aí a questão aqui, uma das teses da Reforma Protestante, tá?
fala sobre Martinho Lutero, que ele ensinava que todos os crentes podiam orar uns pelos outros e não somente os clérigos. Até aqui, nós vimos aquela parte introdutória, a questão da intercessão, o quanto é importante a intercessão. Nós vimos que, apesar de Deus saber de todas as coisas, quando nós oramos, não estamos revelando algo que Deus não saiba, mas estamos nos relacionando com Ele, mostrando a nossa dependência, mostrando a nossa necessidade. E como disse C.S. Lewis, através da oração, não mudando a vontade de Deus ou mudando Deus, mas mudando a nós mesmos. E já entramos no primeiro item, no início da página 78, que é por que devemos orar. E aqui nós tivemos 3 motivos. Oramos pelos demais irmãos por obediência à palavra. Intercedemos porque o nosso modelo de vida cristã, Jesus, nos deu exemplo. E por último, devemos orar uns pelos outros, porque esse exercício espiritual nos foi outorgado. Agora nós vamos passar para o ponto número 2, que é quando devemos orar uns pelos outros. Quando devemos orar uns pelos outros? É o segundo tópico da nossa lição, orai uns pelos outros. E aqui, quando devemos orar uns pelos outros? Página 78. O cristão deve estar sempre em espírito de oração e vigilância. E temos aqui o texto de Efésios 6, 18. Eu já estou indo para lá. A gente vai ler aqui rapidinho. Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. E aqui é aquela coisa, né? Como é que eu vou ficar orando, né? A todo momento. Lá em 1 Tessalonicenses tem lá orar sem cessar. Como é que vai ser isso, né? É justamente essa questão de estar em espírito no seu dia a dia, orando pelas pessoas, ou orando por si que seja, mas orando, né? Olha só, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que a oração somente é no culto de oração. E é também, é lógico. Mas no nosso dia a dia podemos ter momentos em que, mesmo executando uma tarefa simples da rotina da gente, você pode estar em espírito orando e se lembrando, como diz aqui em Efésios 6,18, sendo persistente em suas orações por todo o povo santo. Então, sempre podemos orar e sempre podemos interceder. Seguindo na revista. No entanto, há momentos em que oramos com mais avidez. Quando oramos pelos irmãos, a regra é a mesma. Oramos sempre, mas há situações em que a intercessão se torna mais necessária. Vejamos alguns exemplos. Essa afirmação do autor, né? Há momentos em que oramos com mais avidez, isso é verdade. Infelizmente, a oração para a maioria dos crentes, e eu acho que eu falo até por mim mesmo, não é algo tão essencial quanto o feijão com arroz diário, né? Muitas vezes precisamos ser pressionados, espremidos, né, prensados pelas dificuldades da vida para ir orarmos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, tá bom? Sigamos com a lição. A revista ela nos dá aqui alguns exemplos de momentos em que se faz necessário a oração, ou respondendo a pergunta do item 2, né? Quando devemos orar uns pelos outros? E aqui no final da página 78, o primeiro item, em tempos de provação. O cristão deve estar sempre em tempos de provação, aí o texto certo. Como já vimos, Jesus orou por Pedro, pois sabia da provação pela qual ele passaria. A gente viu essa questão, né? Satanás pediu para te peneirar, parceiro. Só que eu supliquei em oração por você. Jesus falou isso para Pedro, né? Tem aí uma paráfrase minha, mas lá em Lucas 22, 31 e 32, a gente já até leu esse versículo. Devemos fazer o mesmo quando vemos que os nossos irmãos passam por diversas lutas. E aqui ele cita um texto de 2 Tessalonicenses, e a gente está indo para lá, capítulo 3, de 1 a 2. Olha só que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Paulo pedindo oração para os irmãos. Intercedam por mim, pessoal. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente
e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Paulo estava sendo provado, tá? Talvez perseguido pelos judaizantes, talvez ali em termos de prisão, em termos de no pregar da palavra de Deus, ele estava sendo perseguido. Ele pede oração. A nossa oração pode ajudar a aliviar a carga dos irmãos. Mateus 26, e eu estou indo para lá rapidinho. Mateus 26, de 38 a 40. Vamos de novo, Mateus 26, 38 a 40. Os irmãos me perdoem que eu estou gravando, mas tem uma obra aqui do lado de casa, tá bom? Então, peço aí a compreensão dos irmãos. Mateus 26, 38 a 40. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. E vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse a Pedro. Ou seja, Jesus que foi que disse essas palavras, né? Mateus 26, 38 a 40. Ele estava no Getsêmani há instantes, há momentos antes de começar ali, digamos, a sua via sacra. Saindo daqui de Getsêmani, ele vai e é traído por Judas, ele é preso e aí começa todo o processo de julgamento de Jesus. Jesus Cristo como nosso exemplo, né? Aqui, detalhe, tá? A gente falou que Jesus era um homem de oração e é, sim, correto. Jesus era um homem de oração. Aqui ele orou não porque a provação o obrigou a ele orar, mas sim porque ele tinha a necessidade de estar em oração num momento tão contundente quanto esse, tá? Então, ele seguiu o mesmo protocolo, se é que eu posso dizer isso, que ele seguiu em outros momentos. Orando pelos discípulos, orando pelas pessoas, intercedendo. E aqui, no momento de dura provação, ele também ora, tá bom? Ele mantém o padrão de oração, tá? E percebam, tanto Paulo pedindo oração pelos irmãos, tanto Jesus orando aqui num momento de extrema dificuldade, onde ele ora no Getsêmani. A provação é um momento em que devemos orar. E uma coisa que é legal, a oração pode ajudar a aliviar a carga dos irmãos, né? Aqui Jesus ele chama, em Mateus 26, 38 a 40, ele está ali com Pedro, né? Tiago e João. E eles não oram, não vigiam com Jesus, né? Então que nós possamos ser um pouquinho melhores do que Pedro e os filhos de Zebedeu. Possamos orar pelo próximo em seus momentos de provação. Nos importarmos com a dificuldade alheia. Quando você está em dificuldade, você pede oração para todo mundo, né? Você fala, estou assim, estou assado, orem por mim e tal. Mas quando o seu irmão está em oração, está em provação, você pode aliviar a carga dele através da oração. Quer saber uma coisa muito legal? A gente vê lá o Rafael, vê a Gabriele muitas vezes falando sobre os missionários. Orar por missões. Orar por missionários. De repente, tanto o Rafael como a Gabriele citam alguma informação lá no púlpito, ou distribuem algum documento, algum material informativo. Olha aquilo, olhe pelos missionários, olha que coisa maravilhosa. Você pode ser bênção para quem está sendo provado, para quem está passando por dificuldades. Eu aqui até comi um pouquinho a bola, porque no ponto 2, qual é o segundo motivo pelo qual devemos orar uns pelos outros? É justamente em tempos de perseguição. E por que eu falo que comi um pouco a bola? Porque acho que não existe pessoa mais perseguida hoje em dia do que os cristãos, e principalmente os missionários. Vamos lá para o finalzinho aqui da página 78. A igreja primitiva orou por Pedro quando ele estava preso. Atos 12:5. Paulo fala da intercessão de muitos irmãos a seu favor quando ele esteve quase para ser morto. Segundo Coríntios 1, de 9 a 11.
Vamos ler 2 Coríntios 1, de 9 a 11. Isso, 2 Coríntios 1, só que 2 Coríntios 1, de 9 a 11. De fato, esperávamos morrer. Olha só, o negócio estava tenso para Paulo. Esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado ao orar por nós. Então, muitos darão graças a Deus, muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. E aqui, aquele ponto que eu falei uns instantes atrás, ore pelos missionários. Aproveite as informações dadas nos momentos missionários da igreja e ore pelos missionários. Quantos servos de Deus durante a história da igreja foram protegidos porque pessoas estavam orando por eles? Paulo é um exemplo aqui, né? A gente leu aqui a carta de 2 Coríntios. Como é importante, então, orarmos pelos irmãos que vivem em lugares onde as pessoas são hostis aos evangelhos. Muitos missionários receberam o livramento do Senhor enquanto foram alvos de oração pela sua alvos de oração de suas igrejas. Já vimos aqui 2 momentos em que é oportuno nós intercedermos, né? Em momentos de provação e em momentos de perseguição. E em tempos de evangelização. Paulo pediu que os irmãos em Éfeso orassem para que ele tivesse intrepidez ao evangelizar. Ele cita aqui, o autor cita Efésios 6,19. Tem aqui o caso também de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Ele tinha ali um grupo de mulheres que sempre orava por ele enquanto ele pregava nos cultos de domingo. E a audição muitas vezes superava a casa de 5.000 ouvintes, né? Ali em Londres, na Inglaterra, século XIX, cada culto de Charles Spurgeon era pelo menos 5.000 pessoas. E muitos falam que debaixo da igreja tinha ali um salão onde essas mulheres se reuniam ali enquanto ele pregava. Era uma oração era uma pregação revestida com a oração dessas irmãs. E além disso, nós vimos aí Paulo pedindo oração aos Efésios, para a pregação aos Efésios. Nós vimos a questão de Charles Spurgeon, uma coisa mais contemporânea nossa. E vimos no finalzinho aqui do ponto 3, início da página 79, tá bom? A igreja de Antioquia orou pelos apóstolos antes de os enviar à obra. Uma oração meio consagratória ali pelos missionários que iriam para a obra. 4º ponto, em tempos de divisão. Jesus orou para que seus discípulos fossem unidos. Nós lemos João 17:20, aqui ele cita 21 a 23. Ele sabia da possibilidade de divisões em sua igreja e pediu para o Pai que trouxesse a eles a comunhão. E aqui tem um recado, né, digamos assim. Nunca devemos incentivar ou participar de qualquer tipo de divisão na igreja. Existem poucas justificativas aceitáveis para se dividir uma igreja. Tá bom? E eu me lembro de uma citação de Augusto Nicodemos Lopes, que ele fala que existem poucos motivos para se dividir uma igreja, entre os quais questões doutrinárias, erro doutrinário profundo. Coisas secundárias nem tanto, mas erros doutrinários profundos são um dos poucos itens que a gente pode usar como justificativa para se dividir uma igreja, para que haja cisão entre o povo de Deus. Nunca devemos incentivar ou participar de qualquer tipo de divisão na igreja. Pelo contrário, somos chamados para buscar a paz e a unidade. E por fim, nesse ponto, em tempos de decisão, quando nossos irmãos estiverem diante de uma decisão importante, casamento, vestibular, emprego, mudança de cidade, tratamento médico, devemos orar por eles, ou orar para que eles se posicionem de acordo com a vontade de Deus. É a intercessão.
E aqui é legal que são coisas assim meio triviais. O casamento, emprego, uma decisão, vou mudar de igreja, vou para isso, vou para aquilo, vou fazer. E a gente sabe, oremos. Não precisa nem falar para o irmão que a gente está orando por ele, mas, ó Senhor, abençoa a decisão do meu irmão, dá-lhe lucidez, ilumina a mente dele, para que ele escute e veja a sua vontade. Então nós vimos aqui, no segundo ponto, quando devemos orar uns pelos outros. E quando devemos fazer isso? Em momentos de provação, em tempos de perseguição, de evangelização, em momentos duros de divisão, orando para que sejamos elementos de unidade e de busca de paz, e em tempos de decisão. Podemos interceder por aqueles irmãos que estão passando aqueles momentos cruciais na vida de toda pessoa, né? Momento de casamento, momento de decisão de emprego, momento de repente, de atendimento de um chamado para o ministério, e por aí vai. E, por fim, em tempos de decisão. Agora nós vamos para o terceiro ponto, que é como devemos orar uns pelos outros. Esse é o terceiro ponto, e daqui para frente a gente já está partindo para o final da lição. Dentro desse terceiro ponto, estamos aí no final aqui da página 79, como devemos orar uns pelos outros. E aqui a revista nos fala que para que a nossa intercessão seja mais eficaz, podemos seguir algumas regras. Primeiro, oremos continuamente. E aqui, quando a gente fala em oração contínua, a gente já lembra lá de 1 Tessalonicenses 5,17, onde nos manda a orar sem cessar. E aqui a revista nos afirma: persistamos na oração em favor de nossos irmãos. E eu vou aqui para Romanos 12:12, onde o apóstolo Paulo nos fala o seguinte: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. 3 ordens aqui em Romanos 12:12. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de maneira nenhuma de orar por mim, tá bom? E ainda Paulo ele nos ensina a orar pelos irmãos sem cessar. Eu citei 1 Tessalonicenses 5,19, bem conhecido esse texto, mas aqui a referência é Colossenses 1:9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Ou seja, Paulo fala, desde que eu acompanho vocês, tenho tomado consciência da situação de vocês, das dificuldades, eu não tenho deixado de orar por vocês. Ou seja, a oração persistente, contínua, né? Outra dificuldade nossa. Acho que a segunda dificuldade, a primeira é orarmos. E orarmos com persistência seria a segunda. E ainda mais orarmos pelos nossos irmãos, orarmos pelo próximo. Interceder ou orar uns pelos outros. Alguns irmãos têm uma agenda ou um caderno de oração, onde anotam os pedidos e as respostas de Deus a elas. A agenda nos ajuda a não esquecer das necessidades específicas de cada pessoa. Isso é algo bem particular, tá bom? Se você tem essa facilidade, se você tem essa questão, você consegue, faça, não tem problema. Ajuda sem dúvida. Para que você que de repente não tem outros sistemas, digamos assim, né? Fique à vontade. Você pode ficar à vontade para criar o seu modo de registrar as orações, os resultados. Ou não necessariamente você precisa ter um sistema de anotação, de registro, uma planilha de Excel para você colocar. Não precisa, se você achar assim. O importante é que você ore, e ore persistentemente. Segundo ponto, orar confiantemente, não é confiadamente, é confiantemente. Devemos exercitar a mesma fé quando oramos por nós ou pelo nosso próximo. Hebreus 11:1, lá a galeria da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Algumas passagens das Escrituras nos encorajam a exercer fé em oração. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Aqui tem que tomar cuidado, né?
Você não pode montar uma doutrina sobre oração, um escopo de doutrinário sobre a oração baseado apenas nesse versículo, tá bom? Só um adendo aí, porque tem toda uma série de recomendações que se juntam a essa e dão ali um arcabouço sobre oração, um arcabouço sadio, perfeito. Porque se você pegar esse texto seco, tudo que eu pedir, eu crendo, eu vou receber. Então isso vai dar alguém pode aí dar vazão aos mais loucos pedidos e desejos e achar que Deus tem a obrigação de responder. Lembre-se de Jesus lá no Getsemane, de Mateus 28. Pai, afasta de mim esse cálice. Porém, que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua. Essa oração sábia. E aí, e tudo que pedirem em oração, crendo que receberão? Ok, peça com sabedoria, peça em obediência, peça submetendo a sua vontade à vontade divina, como o próprio Mestre Cristo fez. Tá bom? Ele cita aqui Mateus 21, 22, e depois ele nos cita Tiago. Devemos pedir com fé, nada duvidando. Tiago 1, 6. Para cumprirmos bem essa tarefa, eu já estou no início da 80, tá bom? Devemos pedir sempre que o Senhor aumente a nossa fé. A fé é aqui em Lucas 17. Vamos ler aqui Lucas 17, 5. 17. Opa, volta. 17, 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. E é verdade. A fé não é um produto produzido por mim mesmo. Eu não consigo comprar fé em nenhuma prateleira do mercado. Eu tenho que pedi-la ao Pai da fé, ao Senhor da fé, à origem da fé, que é o próprio Deus. Então, oremos confiantemente. Marcos, acho que Marcos 9, Jesus fala para o homem: você quer que eu possa curar o seu filho? O que ele fala? Eu creio, eu acredito, mas acrescenta a minha fé. Ou seja, nós somos tão miseráveis quanto esse homem. Eu creio, mas eu preciso de ajuda, Senhor. Até mesmo para crer no Senhor. Então pense nisso. Como devemos orar uns pelos outros? Continuamente, confiadamente, sabendo que o Senhor é poderoso, que a sua vontade é a melhor, é a mais agradável. Uma coisa legal aqui, orando, quando nós conhecemos as Escrituras, quando nós temos amor pelas Escrituras, de uma forma meio que, por consequência, as nossas orações são guiadas por elas, pelas Escrituras. Então, a possibilidade de a gente pedir besteira diminui bastante, tá bom? Terceiro ponto, oremos obedientemente. Antes de orar por um irmão, ore por você mesmo, confesse os seus pecados e assim esteja apto a interceder em favor de outros. Ou seja, lá Tiago 5,16, confessem seus pecados uns aos outros, digamos assim. O pecado atrapalha em tudo, inclusive na oração. Ele é uma barreira à nossa oração. Uma vida suja, que não se volta para Deus em arrependimento, consequentemente as outras orações, as outras áreas da oração não serão ouvidas. Qualquer coisa em nossa vida que desagrade ao Senhor será um obstáculo à nossa vida. Salmo 66, 18. A oração e o santo viver caminham juntos. É uma frase aqui que ele atribui a Wayne Grudem, autor aqui de Teologia Sistemática. Tem a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, e é verdade. O Senhor ouve os seus filhos, e seus filhos são filhos obedientes. Então, é importante que oremos pelo próximo, oremos e intercedamos, mas que antes a gente ore por nós. E nesse sentido, a gente não pode pedir perdão pelos pecados do próximo, né? A gente pode pedir perdão pelos nossos próprios pecados. E uma vez perdoando, Ele é fiel e nos perdoar as nossas falhas, as nossas dívidas, lá 1 João 2, né? 2,9. E Ele nos ajuda. Ele nos ouve, nos perdoa. E aí podemos orar pelos nossos irmãos. Oremos humildemente. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6.
Não achemos que podemos mandar em Deus. Ele não atende a orações orgulhosas, mas se agrada de humildade em sua presença. Lucas 18, 11 e 13. Antes de ler Lucas 18, 11 e 13, é uma questão, eu não sei até que ponto isso persiste, mas aquelas besteiras, né, de eu mando, eu ordeno, eu tomo posse, eu revogo, é meu, restitui. Jesus, tem misericórdia do povo evangélico do Brasil. Nós estamos simplesmente nos dirigindo ao Criador de todas as coisas, a primeira causa de tudo, digamos assim, né? Tudo existe por meio dele, para ele, por ele, Colossenses 1, né? E a gente chega ali cheio de marra, e mandando, e ordenando. Quando nós chegamos diante de alguém superior a nós chegamos ali pianinho, né? Baixinho, ali, quietinho, falando baixinho, diante de uma autoridade. Deus é a autoridade suprema sobre o universo. Não há ninguém maior do que Ele. Então como que a gente chega ali diante dele? Ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Humildemente, em humildade, reconhecendo quem eu sou. Podre, sujo, verme, imprestável, e reconhecendo quem Ele é. Santo, santo, santo. Essa é a posição humilde. Vamos lá para Lucas 18, 11. Cadê Lucas? Sumiu, fugiu. Aqui, Lucas 18, 11 e 13. O fariseu, aqui é a parábola do fariseu, né? O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. É aquela coisa, né? O legalista, o fariseu aqui é o legalista, que faz tudo certinho, cumpre as regras certinhas, mas é cheio de orgulho, né? Cheio de marra. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. E eu dou graças a Deus por não ser igual aquele pecador cobrador de impostos. Seguindo a parábola, verso 14, eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Diante de nosso Deus não tem marra que resista. Tá bom? Então, nos cheguemos diante de Deus em humilde posição, em humilde pensamento, e em nome de Jesus. Quer ser exaltado? Seja humilde. Tanto diante de Deus como aqui na terra, diante dos seus irmãos. E por fim, oremos conjuntamente. Ponto 5 aqui no meio da página 80. Devemos orar pelos nossos irmãos, mas também devemos orar com nossos irmãos. Jesus fala da necessidade de nos reunirmos para esse fim. Mateus 18, 19 e 20, vamos para lá? É interessante que você tenha lido esses textos, é sempre importante, tá? Você lê a revista antes de vir para a aula, leia a revista antes de vir para a aula e dá uma passada nos textos que é legal. Mateus 18, 19 a 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer outra coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem, em meu nome eu estou no meio deles. Só lembrando, bem rapidinho, que aqui o contexto é de correção, tá bom? Veja lá no versículo 15, se o irmão pecar contra você. Então percebam que essa concordância de orar junto é no sentido de correção, mas também é evidente, é claro, que a oração conjunta é boa, é agradável, é gostosa, digamos, orar juntos com os irmãos. Temos exemplos na Bíblia de crentes orando juntos, o que torna como que modelo para nós. Aí ele cita aqui Atos, 2 textos de Atos.
Atos 4, 24 e 20, 36. Dentro disso, esses dois textos que a gente viu de Atos, esse ponto termina com a afirmação que as reuniões de oração da igreja são um bom momento para orarmos uns pelos outros e também com os outros. A gente parte aqui para a conclusão, eu vou ler e aí faço uma consideração final rápida aqui. Orar uns pelos outros é um mandamento de inestimável valor para a comunidade cristã. É um trabalho que exige esforço e muitas vezes ele não é notado por ninguém, exceto por Deus, que sempre vê e recompensa o nosso esforço. O texto aqui dado é Mateus 6,6. Ainda que tenha passado desapercebido aos olhos humanos, o Senhor viu que Jó, mesmo em tribulação, orava pelos seus amigos. Jó 42,8. Lowell Bale nos orienta que quando os cristãos revelam uns aos outros as suas necessidades, a fim de que os irmãos orem a seu favor, cada um é levado a depender mais de Deus e nos membros do corpo. Todos são incentivados a ser mais sinceros e abertos quando sabem que os membros do grupo os amam e se preocupam pelo seu bem-estar e todos vivem de modo mais produtivo e semelhante a Cristo. Uma aplicação aqui: comece hoje mesmo a orar pelos seus irmãos e não esqueça também de pedir que os seus irmãos orem por você. Esse finalzinho da conclusão aqui me remete a alguns casos da minha vida particular. Testemunho rapidez. Primeiro, a perda de um filho. Tivemos um menino e ele viveu 1 dia e meio. E como era reconfortante saber, a igreja toda estava em oração, a gente sabia. Muitas pessoas passavam assim, de rapidinho, estamos orando por você. Isso é muito, muito reconfortante. Mesmo em todo o sofrimento, sofremos muito, mas saber que a igreja estava orando era um alento. Isso trouxe efeito. E depois, num problema sério de saúde que eu tive, muitas pessoas depois que a gente já tinha se recuperado, passavam e falavam: eu orei por você. Eu nem sabia quem era a pessoa. Encontrava no mercado: você é o Renato lá da igreja tal, nós oramos por você quando você estava doente. Igrejas que a gente nem sabia que existia estavam orando pela gente. Então, a oração, saber que as pessoas se importam com você e estão orando por você pelos seus problemas, é uma coisa muito reconfortante. É uma bênção na vida do crente. Então fica aqui, nessa 17ª lição, o apelo para que oremos uns pelos outros enquanto comunidade. Oremos pelos nossos pastores, oremos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Se soubermos que alguém está doente, oremos por eles. E assim vai. Orar uns pelos outros. Esse é o tema da nossa lição. E aqui nós terminamos aqui essa revista, uns aos outros. Fica aqui, acho que eu posso falar em meu nome, o nome do Fernando e do pastor Marcos, que ele também nos auxilia aqui nas aulas. A gratidão que a Deus por essa revista. Se vocês irmãos perceberem, a outra revista que falava sobre liderança e essa que fala sobre mutualidade é uma forma de nós estarmos equipando a igreja. Estarmos dando subsídios para que a igreja, no primeiro momento, com aquela outra revista da liderança, lidere melhor, faça melhor as suas atividades, e essa aqui de mutualidade para que os irmãos se relacionem melhor uns com os outros. Dentro disso, a gente, a partir da próxima aula, vai estar com uma revista com uma pegada diferente, mas não menos importante, que é a revista sobre a carta aos Hebreus, com o subtítulo ali, A Supremacia de Cristo. Então fica aqui o convite para que os irmãos não percam as próximas aulas, com revista nova, assunto novo, e tudo isso para a glória de Deus. Fica aqui meu agradecimento, que Deus o abençoe nessa tarde, um bom culto logo mais, que Deus o abençoe e um forte abraço.